Então, agora nós vamos para a nossa aula de geografia, nossa última aula do dia. Vamos corrigir o que você já fez. Então, todo mundo pegando o caderno de atividades e vamos lá para a página 12, onde nós vimos que as paisagens mudam. Então, nosso primeiro exercício, vocês tinham que encontrar 7 diferenças e marcar com um X. Então, nós temos aqui esse edifício, este outro prédio aqui atrás, o avião, o ônibus, os 2 meninos e a faixa de pedestre. Contando tudo, total de 7 imagens que são diferentes. Aí vocês tinham que escolher 3 desses elementos que não estejam na segunda imagem e explicar a importância deles. Então, você podia escolher o prédio, o carro, os meninos, a faixa de pedestre e explicar por que eles são importantes. Então, se eu escolho o ônibus e o avião, os dois são transportes. Já o prédio, eu posso dizer que ele serve como moradia ou também como trabalho. Muitas pessoas trabalham em prédios, em edifícios. A faixa de pedestre, para que ela é importante na nossa vida? Porque ela é a nossa segurança na hora de atravessar a rua. No exercício número 2, nós temos 2 imagens. Elas mostram o mesmo lugar, só que em épocas diferentes. Nós temos aqui a cidade, né, a esplanada dos ministérios, que fica em Brasília. Então, aqui em 1958, quando eles começaram a planejar e eles viram aonde que iam ficar os ministérios. Então, esses prédios que nós temos aqui na lateral são tudo ministérios. Tem o Ministério da Educação, o Ministério da Agricultura, da Saúde, e vai. Cada edifício, cada prédio desse aqui é um ministério. E aqui bem no cantinho, ó, nós temos a Catedral de Brasília, que é uma igreja muito bonita também. Aí a pergunta é: quais foram as principais mudanças que ocorreram na paisagem? Então, nós vimos as construções de prédio, a pavimentação com as ruas, os carros, né? Então, a construção da igreja, quem colocou. Então, nós vimos que tem muita construção. E por que essas mudanças foram importantes? Elas foram e elas são, as mudanças são importantes porque elas permitiram o quê? A ocupação. No início, quando eles começaram, né, a pensar neste projeto, Brasília, ela não tinha habitação, não era habitada. E com isso, muita gente saiu dos seus estados e foram para o Distrito Federal, para Brasília, para trabalhar lá neste novo lugar. E aí, lembrando que Brasília, nós já estudamos, é uma cidade planejada, ela foi todinha planejada. A número 3 é uma atividade individual da página 13, onde tinha os bairros de uma cidade são espaços em constantes mudanças, construídos ao longo do tempo por todas as pessoas que passam por eles. Então, você tinha que utilizar recorte de revista, desenho, usar a sua criatividade e fazer aqui embaixo como seria um bairro perfeito para você. No exercício número 4, quais são as principais diferenças entre a produção manual e a produção industrial? E como elas contribuem para a alteração da paisagem? Então, as principais diferenças são a quantidade, deixa eu arrumar aqui, a quantidade de matéria-prima utilizada. Na manual, eu utilizo menos matéria-prima, porque eu vou fazer uma coisa de cada vez. Já na industrial, utiliza-se muita matéria-prima de uma vez só. Além disso, os equipamentos que são envolvidos,
eles são completamente diferentes. Mais rápido, se é numa indústria, né? A produção industrial vai ser muito maior, os equipamentos vão ser diferentes. E por que elas contribuem? Em que elas contribuem, né? Para a alteração da paisagem. Elas contribuem na alteração da paisagem por meio de excessiva extração da matéria-prima, que modifica a paisagem. Então, quanto mais matéria-prima eu preciso, mais eu estou o quê? Modificando o ambiente onde tem aquela matéria-prima. Aí nós temos, leia as frases abaixo e coloque na ordem que os fatos descritos ocorreram. Chegada de mão de obra, uma indústria se estabelece em um lugar, comércio e outros serviços que passam a compor as atividades econômicas. Então, primeira coisa, a indústria precisa chegar num lugar. E depois que eu tenho a indústria, eu preciso de quê? De pessoas para trabalhar. Então, eu preciso de mão de obra. E depois que essa mão de obra vai para a indústria, eles começam a produzir. E essa produção vai para onde? Vai para o comércio e outros serviços. Então, fica 2, 1 e 3. Primeiro, segundo e terceiro. Leia as afirmações a seguir e aponte os erros, corrigindo-os nas linhas abaixo. A vinda de mão de obra para a cidade atrai indústrias. O que tem errado aí? É a vinda de mão de obra que vai atrair as indústrias ou é a vinda de indústrias que vai atrair a mão de obra? Então, quem colocou lá que é a vinda da indústria que atrai a mão de obra, acertou, certo? Continuando. Quanto mais indústrias há em uma região, menor é a quantidade de mão de obra necessária. O que tem errado? Quanto mais indústrias há em uma região, maior é a quantidade de mão de obra necessária. Então, quanto mais indústrias há em uma região, maior é a quantidade de mão de obra necessária. Faltou a palavrinha aqui, necessária. Número 6 também é individual, porque vocês têm que pesquisar na internet, revistas ou jornais, imagens de uma paisagem que represente as alterações causadas pelas indústrias. Então, o que a indústria causa quando ela vem? Ela pode causar poluição, ela não só do ar, como também das águas. Então, seria uma paisagem que representasse essas alterações causadas pela indústria. A poluição do ar, que com as fumaças, e da água com seus produtos químicos. Representações bidimensionais. Um croquis é um desenho no qual não é necessário retratar a realidade com exatidão. Então, sabendo disso, vocês tinham que pensar, né, utilizar a sua memória e desenhar abaixo um croquis da paisagem que você vê quando você abre a janela do seu quarto. E por que o seu desenho pode ser considerado um croquis? Porque ele é um rascunho, ele é um esboço da paisagem que você está vendo. Não é um desenho definitivo, não é o desenho final. E quais são os elementos que você representou no seu croquis? Então, é individual também, porque a paisagem da minha janela é diferente da sua janela. O croquis que você fez é uma representação unidimensional ou bidimensional? E por quê? Eu espero que você tenha dito e escrito que ele é bidimensional, porque nele tem duas dimensões. Eu tenho a largura e eu tenho o comprimento. Aí na página 16, nós temos vários desenhos e vocês tinham que circular apenas aqueles que são bidimensionais. Então, seria o C, onde nós temos aqui o Otávio,
e o B, né? O C e o B aqui para circular. Então, era só você pegar... Opa, deixa eu pegar minha canetinha. E circular aqui o C. Não tá indo. E a letrinha B. Certo? A letra C e a letra B. E depois responder logo em seguida quais desses desenhos são unidimensional. Então, unidimensional seriam o A e o D, né? Então, nós temos aqui o A unidimensional e o D. A letrinha E, ele já é um outro tipo de desenho que vocês vão ver mais para frente. Quero ver quem pode pesquisar e me dizer que tipo de desenho é esse aqui da letrinha I. Quero ver quem vai ser curioso de pesquisar. E para finalizar, nós temos o quê? O exercício número 4, que pedia para você fazer um croquis de um objeto que está à sua frente neste momento. O que será que tem na sua frente neste momento que você desenhou? Quero saber, né? Nomeando essas dimensões. Como assim pronomeando? Você, depois de terminar o seu desenho, aqui eu tenho a largura e embaixo eu tenho o comprimento do meu desenho. E a gente fica por aqui nas nossas correções de hoje. Eu espero que você tenha entendido direitinho as lições e nós nos vemos amanhã. Beijos e até amanhã.